Olá, 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 pessoal. Tudo bem? Nós vamos começar daqui a pouquinho a nossa live. Deixa só eu ver aqui como é que eu faço para chamar o Walter. Vamos lá. Todo mundo entrando, vamos aguardar. E Fala, aí? dona Tudo Josi. bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Acho que nós Então nunca tá bom. conversamos assim, né? Não, tete a tete assim não. É, pois é. E aí, como é que você tá? Tudo bem, e você? Como é que Tudo ficou? jóia. Como é que ainda está nas nuvens de Boston? Ah, não mais, viu? Já voltei pra realidade agora. Ah, Hoje fui pra físio, já juntei os cacos. Já ai, tô meu pensando Deus. mais na São Paulo City agora, que vai ser em julho. Olha, que legal. É, a gente nunca Mas a para, né? experiência é pra sempre, né? Então não tem como esquecer. Com certeza. Deixa eu te apresentar então para o pessoal que está entrando aí, né? O Walter, Legal, vamos lá. ele tem a chamado de Hanert, Isso, é isso mesmo. né? No Instagram, e o Walter foi o primeiro que acreditou no projeto do Virei Maratonista, né? Foi o meu primeiro parceiro, a Runner Shop, que é a loja É do verdade. Walter, foi a primeira empresa a acreditar no Virei Maratonista, quando acho que eu tinha uns 1.000 e poucos seguidores só. Sim, sim. Já tem quase um ano isso aí, né? Não, foi um pouquinho antes do Natal, Ah, é? Ah, então. novembro. Nossa, achei que já fazia tanto tempo. Pois é que eu acabo conversando muito com a Carol, né, com a tua esposa, quase todo Sim, dia. sim, sim. E, e dessa nossa parceria acabou nascendo outras parcerias também, né? A própria Motivar e assim Sim, vai, o sim. network vai aumentando, né? E para quem não sabe, o Ai. Walter, além de ser maratonista, de ser empresário, ele ainda tem um dom que ele escreve muito bem. Acho que hoje nós vamos ter que levantar aquela hashtag de novo, né? Hashtag book E-book Ranerd. para O que que tu contar essa acha, história Walter? toda. Vamos? Olha, a pressão tá grande, viu? Eu acho que eu vou fazer mesmo. Será que a galera vai aderir à ideia? Olha, se tu emocionar 1/10 das pessoas, como eu me emocionei com a carta do amigo secreto, É acho que vai ser mesmo? um sucesso. Legal, legal. Vamos fazer esse projeto virar, então. Isso aí. Então, eu quero que tu comece contando um pouquinho dessa tua experiência de Boston. E depois eu tenho Claro. algumas perguntas, porque eu abri perguntas no meu Stories. E aí algumas Certo. pessoas mandaram perguntas para eu te fazer. E Uhum. quem quiser também entrar aí e escrever alguma pergunta, né? Fique à vontade. Vamos lá. Então, vou falar para vocês um pouco a respeito da maratona em si, né? E depois eu conto um pouco da trajetória. Isso. A maratona de Boston, ela faz parte de uma das 6 maiores maratonas do mundo, né, das Six Majors. Ela tem o selo ouro da IAAF e ela tem uma mística envolvida, porque dessas 6 maratonas, ela é a única que exige índice para você entrar lá, né? Mas eu costumo dizer que esse índice é, na verdade, uma cereja do bolo. Por quê? Porque a Maratona de Boston ela carrega uma história muito rica em cima dela, né? Ela está na 123ª edição, são Nossa, 123 edições ininterruptas, então nunca houve um ano desde que ela começou que não teve a maratona, né? Então hoje ela é considerada a mais tradicional e antiga do mundo, até por isso ela é considerada a mãe das maratonas, né? E tem todo um misticismo do unicórnio, da estrada para Boston, porque realmente é uma jornada, assim, quando você decide, quando você sonha em fazer essa maratona, até você conseguir o índice, se preparar para a prova, muitas vezes aí levam anos de treinamento, né? Então, conquistar a maratona de Boston, só de chegar lá, já é uma coisa bem bacana. E por a isso que ela é prova em chamada a si, mais longa das maratonas, né?
Tem até um livro com esse nome, né? Boston, a mais longa das maratonas, que eu esqueci o nome desse autor agora, mas ele tem vários livros publicados aí do tema de corrida. Depois, se eu lembrar o nome dele, eu falo. Acho que é E é um livro incrível também. Exatamente, exatamente. E é um livro incrível também, ele conta bem essa trajetória de como foi para ele chegar na maratona de Boston. E é exatamente aquilo que ele coloca lá, que eu acho que é o que acontece com todo mundo, né? Entre erros e acertos, uma hora finalmente o índice vem. Aham. E, bom, falando sobre a prova em si, Isso. eu já tive experiência com uma prova em Roterdã, né, que foi a minha primeira maratona. Tive experiência com 2 provas no Brasil e uma em Buenos Aires. Essa de Boston foi a minha 5ª maratona. E assim, do que eu já vivi dentro de maratonas, essa foi a mais incrível, assim, em termos de organização, mas principalmente do apelo público que acompanhou a prova nas ruas. Isso foi uma coisa que eu nunca tinha vivenciado em lugar nenhum. Eu já tinha tido uma prévia do que seria essa maratona, do que seria esse apelo do público, na prova de 5 quilômetros, que eu acompanhei a Carol, minha esposa, ela fez a de 5 quilômetros no sábado. Foi no sábado, na verdade. Aqui a Maratona de Boston ela acontece na segunda-feira. Tá certo. Isso, E, assim, tinham 10 mil pessoas para correr a prova de 5 quilômetros. Nossa. Eu até achei legal, porque como eram tantas pessoas para largar na prova, quando o campeão da prova chegou com 13 minutos, ainda não tinham largado todo mundo. Todo mundo. Tinha um pelotão enorme ainda para largar e o cara já tinha terminado a prova, sabe? Então ali eu já comecei a pensar assim, caramba, se nessa prova de 5K tá assim, imagina o que vai ser na maratona, né? A Carol E já realmente, se sentiu maratonista. Ela escreveu ali que ela já se sentiu maratonista ali. ela vai estrear na maratona ano que vem, ela fez uma promessa para mim. Opa! Ela tá aqui do lado que fez uma cara agora. Ai, ai. Então, e aí na prova, realmente esse apelo do público se refletiu de uma forma estratosférica, assim. A Maratona de Boston, ela é uma prova que não é um circuito, né? Ela começa num vilarejo chamado Hopkinton e passa por outros 5 vilarejos até chegar na cidade de Boston. A gente corre pouco na cidade de Boston, na verdade, né? E assim, como cada uma dessas pequenas cidades se comovem, né? Se movem para fazer essa festa, então a cada cidade que você ia passando era uma festa incrível. Então, Nossa, realmente foi algo surreal, assim. Eu faço uma analogia de que parecia que você estava dentro de um campo de futebol com o estádio lotado em volta por 42 quilômetros, assim, porque era uma gritaria dos 2 lados. E eu acho que essa foi a parte que mais me impactou, assim, na prova. Acho que eu vou sentir um pouco disso em Chicago, né? Porque em Chicago também com certeza. muita gente que com acompanha. Certeza. Sim, eu tenho amigos que já fizeram Chicago, Nova York, Berlim também, e disseram que Major é totalmente diferente de qualquer maratona, não tem como. Uhum. Deve ser uma experiência magnífica. Foi realmente a maior experiência assim, que eu já tive com maratona. Se eu tivesse que colocar uma escala agora, eu diria que a escala máxima para mim foi essa. Deve ser por isso também que ela é tão disputada e tão sonhada. Realmente faz jus. Faz jus. Faz jus. Agora, uma coisa legal de comentar também dessa prova é que muita gente fala do percurso, né? Que a Maratona de Boston ela tem um percurso com a inclinação dela é negativa, né? A altimetria dela, na verdade, é negativa. Então, ela perde elevação mais do que se ganha. Então, você mais desce do que sobe. Porém, isso nem sempre é benéfico. Eu senti isso no corpo. Essas descidas que tem, elas vão desgastando muito quadril, panturrilha, posterior. E aí depois você acha que você está economizando energia nas descidas, e quando chegam as subidas você percebe que seu corpo realmente está bem desgastado já. E as subidas da prova acontecem basicamente
a partir do quilômetro 27. Então é uma prova que você tem que ter uma boa estratégia traçada, porque ela fica difícil no final. Que é quando o corpo já está bem debilitado, né? Ali pelo 27, a partir do 30, principalmente, é muito mais coração e mente, né? Do que o corpo mesmo. O corpo já exatamente. Ali onde o pessoal diz que existe o muro da maratona, na maratona de Boston é onde a gente está numa cidade chamada Newton. E lá eles chamam de Newton Hills. Então são as 3 subidas de Newton, né? A última, que é a mais emblemática, chama Heartbreak Hill, que não sei se faz tanto jus ao nome, porque ela não é uma subida assim tão difícil, mas você já está tão desgastado que quando você vê a subida, você já fala, meu Deus do céu, tem que subir mais uma. Se você tivesse numa prova de 5K, com certeza essa subida não seria assim tão impactante, mas depois de já ter corrido 30 quilômetros, ela fica um pouquinho difícil, sim. E às vezes, né, quem não corre, ou até quem ainda não teve a experiência de descida e subida, tem a impressão que a descida é fácil de correr, né? Mas é bem pelo contrário, porque na descida tu vai forçar muito mais os joelhos, panturrilha, quadril, né? E o risco também de se machucar é maior na descida. Exato. Né? As pessoas acham que agora eu vou sentar a lenha, né? Mas não, chega lá, tem que dar uma segurada. O que eu mais ouvi dos maratonistas experientes que já tinham feito Boston antes é que os 8 primeiros quilômetros eles são todos em descida. Então você tem aquela você tem aquela ilusão de que a prova vai ser fácil. Então você nos 8 primeiros quilômetros você está voando, só que esse é o maior pecado de se cometer lá. Achar que ali você pode criar talvez uma gordura para depois nas subidas você poder descansar e tudo mais, mas você tem que ser muito conservador nesse início de prova, porque senão você vai chegar lá na fase da meia maratona, perto dos 25, 30 quilômetros depois, aquele começo desgastante seu realmente vai cobrar e cobra alto, viu? Senti, né? E me vai diz sentir. Uma coisa, se antes de tu contar da tua trajetória, como é que essa pergunta veio lá da minha cidade natal? Foi a Andresa Reck quem fez, lá de Caxias. Legal. Como é que tu lidou com essa ansiedade que tem nessa pré-prova ou durante a prova? Como é que se lida com isso? Qual foi a tua estratégia? Olha, na verdade, a ansiedade você não lida, viu? Você só aceita. Assim, eu sou um cara muito ansioso, confesso. Mas eu fiquei mais ansioso, Josi, na prova que eu sabia que eu tinha que fazer o Qualify para Boston. Então, assim, a minha ansiedade maior nessa preparação toda foi para Florianópolis. Nessa de Boston, eu já estava com uma mentalidade um pouco diferente. Eu tinha em mente um tempo para fazer um ritmo, uma estratégia traçada, mas eu já não tinha mais aquele peso do tipo assim, se não der certo, eu tô ferrado. Não. A minha cabeça já estava assim, se não der certo, se por algum motivo acontecer de se cansar e tudo mais, quebrar, eu vou terminar a prova numa boa, porque aqui eu já estou realizando o meu sonho, né? O processo já foi, eu já tô na prova, então eu só não posso abandonar, isso é claro, né? Mas nem que eu tenha que terminar andando, eu terminaria a prova, então essa ansiedade de um dia antes não conseguir dormir e tal, para mim, dessa vez, graças a Deus, não aconteceu. Tu sabe que agora eu recém corri a minha segunda maratona, que foi Santiago. Sim, isso foi Santiago. Eu estava muito mais ansiosa na segunda do que na primeira. Eu não me lembro de na primeira eu ter ficado tão ansiosa como eu fiquei na segunda. Não sei porquê, né? Até porque eu nem... Como eu digo, eu tenho índice para Boston, só que é de uma pessoa de 70 anos. O que me resta é só esperar chegar até os 70 e continuar correndo, né? Mas acontece... Esse ritmo até os 70. Nossa, se Deus quiser continuar correndo até 70 anos, é a meta de vida, viu? É verdade. Mas essa ansiedade é muito normal, viu, Jus? Com todo mundo acontece, independente da grandeza da prova, se é maratona ou não é a importância da prova para a pessoa, na verdade, entendeu? Eu acho que é assim, com meia maratona já aconteceu isso comigo. Eu não sou assim tanto de fazer provas, mas a distância de meia maratona já é uma distância para mim que não me assusta mais,
porque durante o ciclo de treinamento eu faço várias vezes longos acima de 21 quilômetros, mas quando eu vou fazer uma meia maratona que eu sei que eu quero fazer um bom desempenho, eu tenho uma meta de tempo, alguma coisa assim, aí rola essa ansiedade, mesmo sabendo que a distância não é um desafio tão grande assim mais. Uhum. Então é normal, para lidar com a ansiedade é só aceitar mesmo. Só aceitar, né? Não tem muito o que fazer, né? Não E tem na muito o hora que da fazer, largada infelizmente. ele teve umas borboletas no estômago, como é que foi isso? Assim, quando Muitas, muitas. é um tiro? Qual que é o som da largada? É uma Então, buzina? eles fazem uma pequena cerimônia lá, eles homenagearam bastante os militares e passaram dois caças gigantes, assim, muito baixos ali perto da galera, e na verdade foram eles que Onde pensa? foi bem impactante, assim. E foram eles que deram a largada. Então, quando eles passaram por cima da gente, foi a mesma hora que soltou a largada da Elite. Eu não estava muito próximo da largada, eu estava no bloco 5 da primeira onda, então já era mais afastado. Eu não consegui ver de fato a Elite largando, mas deu para sentir assim o clima é outra coisa, hein? É bem legal. Ah, que show, que show. A Hilde está perguntando há quantos anos faz que tu corre? Faz pouco tempo, eu corro há 4 anos, 5 anos mais ou menos. Para quem já tem uma estrada na corrida, realmente é pouquíssimo tempo. Eu tenho uma história lá de Boston, inclusive, que foi no ônibus. Tem um ônibus lá que é um shuttle, que eles chamam, que eles levam a galera até a largada, porque como é um vilarejo muito pequeno e eles interditam todas as estradas, você não consegue chegar de carro ou transporte público até o local da largada. Então a própria organização leva os atletas a partir de um ponto na largada. E nesse ônibus tinha um cara do meu lado, dois americanos conversando, e um deles falou assim, e aí, já fez Boston antes? Aí o cara respondeu assim, sim, é a minha 12ª Boston. Falei, caramba, cara. A primeira dele tinha sido em 2003, e ele já devia correr há muito mais tempo, né? Então Sim, eu corro há 5 anos, sou novato, ainda tenho 5 maratonas, tem muita estrada ainda pela tem frente. muita estrada ainda. E assim, né? Até foi o que eu coloquei no post, né? Tem Uhum, pessoas que na primeira maratona, eu conheço, né? já Pessoas faz. aqui em Recife que na primeira maratona já fazem o índice. Tem pessoas que vão tentar a vida inteira e vão ter que um dia fazer uma doação para poder correr Boston e fechar a Six Majors, né? Vai Exatamente, muito exatamente. também da própria. Acho que é o dom, é o físico, né? Nem Muita tudo coisa é envolve, treino, né? né? Tem muita coisa envolvida. É, envolve desde do trabalho da pessoa, às vezes é um trabalho desgastante, não consegue se comprometer tanto com o treinamento, do quanto a pessoa consegue descansar entre os treinos para se recuperar, né? Enfim, existem fatores externos que realmente podem mudar todo um planejamento. Então, vai de cada um, claro, existe essa questão do biotipo da pessoa, poder favorecer e tal, mas fatores externos eu acho que são os mais agravantes assim para a pessoa conseguir fazer um ciclo bem feito para buscar um índice para essa maratona. Ó, tem um rapaz aqui dizendo que já faz 19 anos que ele corre, ó, Luiz Muito Fernando. legal. O primeiro treino que ele fez foi aos 42 e agora ele tem 61. Então Sensacional. corre sensacional. Parabéns. Parabéns, E o Luiz. Gu, Parabéns. parabéns, Luiz. E o Gu Pedroso acabou de lembrar ali que tu saiu do sedentarismo, né? Então eu queria que tu contasse um Foi. pouquinho dessa tua trajetória, que nem todo mundo assistiu as Claro. tuas lives anteriores em outros canais, né? Não, mas eu conto com o maior prazer, imagina. Eu, assim, antes da adolescência, né? Porque você falou para mim que eu não posso dizer quando eu era novo, né? Porque eu ainda sou É, novo. não, né? Pode não. Na época da adolescência, vou dizer assim, eu praticava esporte assim mais esporadicamente, futebol na rua, esse tipo de coisa. Aí entrou essa era de internet, joguinhos online, não sei o que lá. Fiquei mais nessa onda, né? Não à toa É o que me chamam nerd. de nerd por isso. E foi quando eu me desencanei total, virei um cara sedentário, mas ainda assim eu não estava ganhando peso por isso. Eu comecei a ganhar peso depois dos 20 anos, quando eu já estava na faculdade e tal. E minha esposa e eu tínhamos um restaurante, e foi quando
as comidinhas assim começaram a ficar mais pesadas, aquela coisa, né? É, exatamente. E aí eu me vi como um cara sedentário, aos 23 anos, com sobrepeso, assim, com mais de 25 quilos do que eu tenho hoje, né? E a chave, a virada, foi quando eu realmente fui a um médico para fazer um exame de rotina, um exame tranquilo, e naquelas medições de pressão que todo mundo faz, o cara perguntou, assim, se alguém da minha família tinha histórico de hipertensão. Aí eu falei, nossa, que curioso, né? Porque tem, né? Minha mãe, por exemplo, ela toma remédio para controle de pressão até hoje. Daí ele falou, porque se você não se controlar, não levar uma dieta mais saudável, uma vida, né, mais ativa, continuar nesse seu sedentarismo e tal, você vai desenvolver hipertensão também. Aí ele me deu meio que um checkmate, assim, você quer viver à base de remédios ou não? Se não, é melhor você começar a praticar um esporte. E naquela época, como nós tínhamos essa correria do restaurante, nós tínhamos que acordar muito cedo, né, porque a produção de restaurante começa muito cedo. E entre o horário que nós saíamos, nosso restaurante era só almoço, entre o horário que nós saíamos até o horário da faculdade, dava para fazer um exercício, mas tinha que ser caminhada, porque era o mais fácil de praticar, né? Então a gente saía e ia direto para uma caminhada, e foi ela, a Carol, que me puxou para começar a correr. Olha aí, ó, super Carol, né? É, Ela tem muito direito sobre essa tua medalha do unicórnio aí. muito, muito. Falei inclusive para a Georgia lá que é mais de 50%. Porque se eu cheguei lá é porque alguém me fez começar, né? Então, realmente é muito mais dela do que minha. Ó, já mandou até um coração ali, ó. Ó, e o Marco aí, ó, comentando que começou a correr há poucos meses e hoje fez o primeiro treino de tiro e quase morreu. Lamento informar, É mas normal, bem Marco. Normal. Tiro é na velocidade da ânsia de vômito. É, é verdade. Depois de um tiro, você solta aquela máxima: morri, mas passo bem. É isso aí. E uma última pergunta, uma outra pergunta que eu tenho aqui é se Boston Claro. tem alguém que corre fantasiado, que nem a gente vê nas outras corridas pelo mundo afora aí. Que legal, uma Ou lá pergunta o bem pessoal é curiosa. mais Nunca, sério, assim. não, nunca tinha me perguntado isso, mas realmente não vi, pelo menos. Acho que é porque o pessoal não vai Tem para uma, fazer festa, né? O pessoal vai para correr mesmo. mas deveria, viu? Se eu pudesse voltar, acho que a única coisa que eu mudaria hoje nessa maratona foi eu iria curtir mais, eu acho. Eu não ia focar tanto no tempo, no ritmo, eu ia aproveitar mais o percurso. Mas não vi ninguém fantasiado. Ali na Vila dos Atletas, que é onde a gente fica aguardando o horário da largada, você consegue ter um panorama melhor dos atletas, assim, tá todo mundo sentado ali conversando. E realmente o que mais vi assim são atletas raiz. Eu achei isso legal pra caramba, aquela regatinha, shorts curto e bem estilo old school mesmo. Mas desses que vão para correr fantasiados eu não vi não. Pois devia, quem sabe, né, no próximo ano, porque tu vai conseguir o índice de novo o ano que vem, né? Exatamente. Aí tu vai de novo, quem sabe tu vai fantasiado para começar a tradição. Vou fantasiado de Flash, fazer igual aqueles caras dos super corredores lá. Vou fantasiado de Flash. Ó, e o Di dizendo, ó, que ela também saiu de uma obesidade mórbida, deixou de fumar e mudou o estilo de vida e começou a correr. Isso é muito legal. E ela tem uma história maravilhosa, porque ela já perdeu 80 quilos, né? Uau, 80 quilos. Legal, parabéns. Parabéns mesmo. Ela fez cirurgia de redução, mas mesmo assim, para tu manter... Não, claro. Poxa. Tem que É uma mudança de estilo de vida radical, né? Tem gente que já se acomoda naquele estilo de vida, acha que a prática esportiva não é para ela, porque realmente no começo o corpo não está adaptado, então você vai querer praticar um exercício que você nunca praticou e realmente o corpo vai responder daquela forma. Tipo, o que você está fazendo, cara? Isso é uma agressão. Não quer se movimentar, né? Porque não eu, por quer, exemplo, exato. até hoje, o primeiro quilômetro é
horrível e até os Sim, 5 primeiros parece que não passa o tempo, depois vai, né? Mas sim, exatamente. Acontece isso diversas vezes, né? Quando você começa o treino, parece que não vai, tá aquela nhaca, daqui a pouco solta, e aí você começa a sentir a coisa fluindo. E ela disse, inclusive, que era fumante, né? Eu acho muito legal isso da corrida ou da prática esportiva como um todo, que depois que você começa a entender o esporte de uma maneira prazerosa e não só por uma questão estética, você começa a puxar outras áreas em prol do esporte. Então, comigo aconteceu isso, né? Aos 18 anos eu gostava de fumar um cigarro, nunca fui viciado, mas o esporte me trouxe uma visão de que aquilo faria mal, inclusive para o meu desempenho na modalidade, né? Então, eu já não peguei isso justamente pela questão de correr mesmo. uhum, ainda bem. Então agora conta um pouco como é que foi essa trajetória até chegar em Boston, A estrada a longínqua, estrada. eu gosto de dizer que a maratona de Boston todo mundo quer fazer, mas nem todos sabem ainda. Porque eu acho que quando você descobre que você quer fazer o índice e ir para a prova, tudo que você já fez desde do começo, quando você deu o primeiro passo na corrida, contribuiu para que onde você está hoje seja só uma continuidade até chegar no seu índice, né? Ninguém começa correndo, ninguém começa a correr já com o pensamento, quero ir para Boston. Isso a gente descobre depois. Então a estrada para Boston eu acredito que seja desde o primeiro dia que você começa a correr até o dia que você realmente está lá na largada da maratona de Boston, entendeu? E a minha trajetória, o começo foi exatamente assim, brigando para controlar a hipertensão e perder um pouco de peso, porque eu tinha sobrepeso. Também sofria com outras coisas, tipo insônia. Eu dormia, às vezes, 3 horas numa noite, 4 horas. Ficava deitado, acordado, assistindo filme, não pegava no sono, mas isso tudo pela minha rotina mesmo, que era totalmente desregrada, né? E depois que eu comecei a caminhar, a correr e tudo mais, tudo isso foi se autoajustando. O corpo é uma máquina super inteligente, né? Então, quando você começa a dar o estímulo correto para ele, ele já sabe que você precisa do descanso adequado para fazer uma prática esportiva no dia seguinte, também com qualidade, né? Em Então, tudo quanto isso foi se tempo ajeitando. tu perdeu os 25 quilos, Casão? Eu acho que demorou cerca de um ano e pouco. Eu já tenho esse peso há praticamente uns 3 anos aí. Uhum. E tu Com começou pouquíssimas caminhando e variações. depois correndo. Caminhando e correndo. É, Esses dias, É inclusive, eu importante estava a gente mexendo ressaltar na. isso, porque às vezes as pessoas acham que é simplesmente botar um tênis e sair correndo e vai correr 5 Não. quilômetros no primeiro dia. Inclusive, esses dias eu estava mexendo em umas pastas antigas de fotos aqui e eu encontrei a foto dos meus primeiros 10K. Primeiro treino de 10 quilômetros que eu fiz. A gente estava no parque e a Carolina saiu para correr e tal. Ela perguntou o que eu ia fazer naquele dia, né? Porque eu não tinha treinador, não tinha nada, a gente decidia tudo na hora. Uhum. Aí eu falei para ela assim, eu já corri 7, eu já tinha corrido 7, daí eu falei assim, hoje eu vou correr 10. Daí ela falou, nossa, você é louco, 10 quilômetros correndo, não sei o que lá. Foi em 1 hora e pouco os 10 quilômetros, mas, pra mim tinha sido uma conquista, assim, eu falei, caramba, corri 10K, cara. Então, assim, todo mundo tem um começo, cara, ninguém chega, igual você falou, já fazendo uma performance e tal. Então, assim, Para foram... todo O que eu mundo, gosto... né? Até para um ultramaratonista, ele teve em algum Exato. momento a sua vitória de conseguir correr os seus primeiros 5K, né? Com certeza, tenho certeza disso. Os primeiros 5K de um ultramaratonista, com certeza foi uma vitória para o cara também. É exatamente isso. E, bom, aí a coisa começou a fluir com mais... eu comecei a pegar mais gosto pela corrida, né? Eu já sentia o reflexo no meu corpo, né? Tanto com a questão estética, né? Mas uma outra questão também que era o controle da ansiedade, do sono. Então eu já comecei a enxergar os benefícios da corrida e comecei a sentir prazer correndo. E aí foi quando eu quis dar um passo maior do que minha perna, né? Foi o meu primeiro erro.
Eu já quis fazer um ciclo de treinamento para maratona, sendo que eu não tinha corrido nenhuma prova de meia maratona. Então, assim, aí eu entrei para uma assessoria de fato e eu fiz o que ninguém deve fazer. Eu falei pro treinador lá, era uma planilha online, não era nem um treinador aqui da cidade. Eu falei para ele que eu já tinha experiência, que já corria longas distâncias e tal, e que ele podia passar o ciclo. Não faça isso em casa. Mas houve consequências, houve consequências. E isso é legal de passar. Isso é legal de passar. E daí ele falou, então tá bom, então eu vou te passar um ciclo de maratona de 4 meses, porque eu queria fazer já a maratona de São Paulo. Isso era começo do ano e a maratona era em abril. Eu decidi que eu queria fazer uma maratona de São Paulo. Achei que não fosse tudo aquilo, né, que falava. Uhum. Aí foi quando eu contraí a canelite. Que eu tinha feito uma prova de 12 quilômetros, 13 quilômetros que teve aqui. E no dia seguinte eu acordei de madrugada com muita dor nas duas pernas. E foi uma canelite assim que me tirou da corrida por quase 6 meses, cara. Foi assim a pior Tem experiência que que eu já tive. ser bem gradativo, né? Foi assim a pior experiência que eu já tive na corrida, mas foi um aprendizado que bom que veio logo no começo, quando eu ainda estava começando a entender o que era corrida, né? E aí depois sim eu entendi que precisava fazer um ciclo adequado e aí fiz a coisa certa, né? Então desse momento até a primeira maratona foi praticamente um ano. E da primeira maratona para a segunda foi mais um ano. Então, depois dessa queimada de largada aí que eu dei, aí eu fiz o que é o mais correto mesmo. Comecei a fazer um ciclo de 5 quilômetros, 10 quilômetros, meia maratona e maratona depois. Para quem não sabe o que é canelite, né? É uma inflamação que dá na parte da frente da canela, assim, que quando ela ataca, até a calça jeans encostando assim dói. É terrível. Eu sei porque eu tive na Sim, é outra horrível. maratona, assim. Às vezes, para subir na cama, quando eu encostava, assim, puxa vida, até para se virar de noite, assim, tinha que estar se cuidando, porque É. é bem, bem dolorido mesmo. Era uma queimação, né? E eu lembro que eu achei que isso fosse passar naturalmente. Eu falei, ah, não, foi uma dor porque no dia anterior eu tinha feito uma prova, tinha corrido forte e tal. Eu falei, é só uma dor, então no dia seguinte hoje não dá para correr, mas amanhã eu corro. Assim Uhum. foi uma semana, um mês, daí que eu entendi a gravidade. Teve um dia, inclusive, que a Carol saiu para correr e eu fui com ela. Falei, ah, não, hoje eu vou voltar para a corrida. Eu falei, eu vou correr junto com você e vou até onde der. Ela, tá bom. Uhum. Eu não corri 500 metros. No que eu, Terrível. no que eu comecei a trotar para aquecer, já comecei a sentir a dor nas duas canelas de novo. Aí eu voltei pro carro andando, ela fez o treino dela, eu lembro que eu sentei assim na calçada, estava desolado. Eu falei, meu Deus. Naquele dia eu quase abandonei de fato, assim. Mas Não, a, mas a recuperação ideal mesmo que eu fiz depois foi com um fisioterapeuta, fiz várias sessões de ultrassom, fiz fortalecimento. Uma coisa importantíssima para não adquirir canelite é fortalecimento. Tem corredor que odeia fortalecimento, mas ele é primordial, anda lado a lado com a corrida. Independente de performance, fortalecimento é muito bom. porque às vezes a gente quer correr, né? E acha assim, Uhum. correr é botar um tênis e sair na rua, né? É, E até esses dias tinha um meme, né? Que aconteceu no Twitter, né? Que o cara começou assim, eu só queria correr, aí eu só queria eu colocar vi. meus tênis e ouvir música. E aí começa, né? Eu tive que Uhum. fazer dieta, eu tive que ir pra musculação, eu tive que É. pegar um treinador. É, A corrida, e ela é de fato um esporte democrático. Eu acredito nisso. Porque só até depende uma de você. vantagem, né? Exato. Só depende de você e os equipamentos necessários assim não são dos mais rebuscados, vamos dizer assim. Entendeu? Essa é a parte que eu entendo como ser um esporte democrático.
Oi, travou? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Ah, legal. Cortou aí o que eu falei, não? Cortou. Para mim cortou, não sei para o pessoal, mas para Tá. mim cortou. Mas resumindo, eu disse que a corrida, ela vem com outras coisas junto, mas a partir do momento que você começa a correr, você entende que aquilo faz parte do esporte, né? Tanto alimentação, quanto treinamento de técnica de corrida, que seja, biomecânica, a pisada, que muita gente às vezes não dá tanta bola para pisada, mas já é comprovado por estudos, né, que uma pisada adequada faz com que você economize energia durante a prática esportiva e se lesione menos. Então, assim, de fato, o ato de correr é só por um tênis, mas se você quiser ter uma longevidade dentro do esporte, é bom você tomar alguns cuidados, sim. Toda uma equipe, né? Exatamente, Eu até escutei exatamente. esses dias assim, a corrida é democrática até os 21 quilômetros, depois ela aí Mas, ela olha, começa a cobrar o preço dela. eu acho que até menos, viu? Porque se o cara for assim, tipo, daqueles faca na caveira mesmo, 5 quilômetros para o cara já é, né, já é Sim, necessário já ter uma orientação, já é necessário ter uma orientação, porque o cara vai fazer muitos treinos intensos, então ele tem que saber a hora certa de descansar, a hora certa de fazer treinos mais tranquilos, né? Nem sempre são treinos intensos. Eu acho que é primordial. Assim, depois que eu comecei a praticar a corrida com uma assessoria me orientando, eu acho que é um caminho mais curto para os seus objetivos. Não que você não consiga chegar sem assessoria, mas com assessoria você vai ter um norte, pelo menos, entendeu? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que é a consistência de treinos, né? Porque hoje, no perfil do Virei Maratonista, a gente não tem só maratonistas, a gente tem gente que está começando a Claro. correr, que sonha em ser maratonista. E eu sei, assim, que antes de eu correr, e às vezes, muitas vezes, as pessoas mesmo me perguntam, né? Quantos quilômetros tu corre? Eu digo, 42. Daí, elas têm a ideia que a gente sai correndo 42 todo final de semana, né? Ou que todo treino é Exatamente. 42. E era o que eu pensava também, né? Quando me diziam assim, eu corro meia maratona. Eu achava que cada vez que a pessoa saísse, ela corria 21 quilômetros. Era 21 quilômetros. Então, eu queria que A tu explicasse um pouquinho de como é essa rotina de treinos para uma maratona. Tá. Um ciclo de maratona bem feito, eu acho que ele tem entre 4 e 6 meses. Conheço gente que faz maratona a cada 2 meses, por exemplo. Mas tudo depende do teu objetivo dentro da modalidade, né? Se você quer fazer várias maratonas só para terminar a prova, ok. Agora, se você tem um objetivo de fazer algum tempo, ou uma maratona que seja específica, no caso de uma uphill, que é toda subindo, aí eu acho que 4 a 6 meses de treino é o ideal para você chegar naquela sua prova-alvo e desempenhar aquilo que você treinou para fazer. Normalmente, a gente faz um ciclo, isso que o meu treinador passa, tá? Eu não sou educador físico, nada, eu estou falando as minhas experiências. Pela tua experiência, isso. Exato. É um treinamento de base, que é um treinamento mais focado em fortalecimento e bastante rodagem, mas sem muita intensidade. É mais para você começar a ganhar um cardio de novo, voltar ao peso, caso você tenha feito que nem eu, que exagerou depois da prova, ganhou uns quilinhos, então agora tem que voltar tudo de novo, né? Aí você faz fortalecimentos e tal. Aí você faz uns fortalecimentos para o seu corpo estar adaptado para os treinos mais intensos que vão vir depois. Então eu divido praticamente em 4 fases o ciclo para maratona. Esse ciclo de base, depois tem um microciclo que eu acredito que seja os treinamentos mais intensos para você adquirir mais performance, mais velocidade. O terceiro ciclo é um ciclo que envolve mais longões, para aí você já se adaptar mais a longa distância, fazer com que o seu corpo entenda aquilo. E o último que é o polimento, que aí é quando diminui bem a carga e você começa a se recuperar de todo esse treinamento para chegar 100% no dia da sua prova. Claro que isso depende da janela de treinamento que você tem e como o seu treinador vai programar esses treinos, né? Existem planilhas prontas de 17, 20 semanas que fazem uma periodização muito parecida, assim. Mas eu acho que cada caso é um caso e até por isso eu acredito que a orientação do profissional é a mais adequada.
Mas assim, no meu caso é mais ou menos assim. E qual foi o teu treino mais longo para maratona? O mais longo chegou a 33 quilômetros. É que é interessante Foi. assim, a gente falar, como eu te disse, né? Tem pessoas que ainda não têm a experiência Uhum. do treino de maratona. Conheço metodologias que chegam até a 36 quilômetros, Uhum. e já vi pessoas que chegam a 30 só. Eu acho que vai muito do volume, assim, que a gente considera um treino 33, mas não sabe quanto que o cara treinou 2 dias antes. Então, eu acho que vai mais do volume assim semanal que o seu treinador está passando para você, né? E o quanto de carga ele está querendo naquele treino, né? Então, se são 30 quilômetros em ritmo de prova ou é num ritmo mais tranquilo porque você vai fazer um treino de tiro depois. É bem variado as metodologias, né? Sim. E também acho que varia também do objetivo, né? Porque na minha Com primeira certeza. maratona eu queria terminar a prova, né? E aí o meu Uhum. treino mais longo foi de 28, e ainda assim eu me machuquei, usei o tênis errado nesse treino, fiquei mais 15 dias sem correr, só fui correr na maratona mesmo e demorei 5 horas e 15, porque os Entendi. últimos 7 quilômetros eu acabei caminhando e correndo devido às dores que eu tinha da lesão. Entendi. Já nessa, eu já fiz um ciclo muito melhor, e o meu maior longão foi 30, e Legal. eu baixei 31 minutos, né? Eu Poxa, baixei trinta e parabéns. um Caramba, minutos foi na um, minha. foi um Fiz corte, em não foi uma 4 horas e baixa. 44 agora. Meteu a tesoura no RP lá. Mais ou menos. Nem acreditei. Tanto que no final, assim, a menino estava me filmando e eu tô o tempo Que inteiro assim legal. olhando, porque eu não tô acreditando que eu vou fazer aquele tempo. Eu achei que meu relógio tinha parado. Deu bug no relógio, né? O relógio Eu travou. achei. Meu Mas Deus, uma meu coisa relógio interessante que você parou. falou do tênis é essa questão de mudar muito o tênis também durante o ciclo. Eu tenho uma coisa que não sei se isso é toque ou é prudência, mas eu tenho o tênis de longão, que é o mesmo tênis que vai para a prova comigo. Porque, assim, não gosto de estrear nada em dia de prova, mas também não curto mudar o tênis durante o período de treinamento, porque às vezes você está no meio do treino, faltando poucos meses ou semanas para a prova, aí você muda um tênis para um tênis que você não se adaptou bem, né, isso pode comprometer, inclusive, o que você já fez. Eu faço. Então, eu não gosto, de verdade. Eu tenho esse. O tênis que eu fui para Boston, ele tá comigo desde o começo do ciclo. Aí, assim, ele já tá com quase 700 quilômetros lá, mas ainda dá um caldo, então eu vou continuar com ele agora. Mas eu já tenho o tênis que eu vou fazer os longões para a próxima maratona. E aí, quando começarem os longões, vai ser só com ele também. Eu não, eu fui testando vários porque eu resolvi provar a Salcone, que eu nunca tinha usado. Daí eu comprei Show. 2 Salcones diferentes, um mais leve e um mais estruturado, até porque era Black Friday ali. E aí eu Uhum. tinha o meu 1080 da versão 8 da New Balance, que eu corri a outra maratona, porque a minha outra maratona, 15 dias antes, eu resolvi lavar os meus tênis, os meus Ultra Boost, e eles Uh, descolaram. Eu fui obrigada a comprar um putz, tênis 15 dias antes. E por putz. sinal Mas era meu aí foi. aniversário ainda. Daí eu me dei Ah, conta. então, não, mas isso aí foi um percalço, né? Seu tênis estragou um É, pouco antes, então provavelmente se tivesse acontecido comigo não ia ter outro jeito também, eu teria que comprar um outro tênis. é. Mas assim, Então agora eu tô testando Oi, para desculpa, ver cortou ainda. aqui. Não, Ah, agora tá. então eu tô testando. Daí eu tô agora com 2 1080 e os 2 Salcone para que eu vou Qual que é o Salcone que você durante pegou? o eu tenho o Breakthrough e o Triumph ISO. Ah, tá. Esses eu não conheço, eu já corri do Kinvara. O Ah, Kinvara foi o Salcone que eu usei na Maratona de São Paulo no passado, é um excelente tênis, porém a durabilidade dele é muito baixa. Ele não chegou a 400 quilômetros no meu pé para começar a abrir. Mas ele é um Uhum. tênis super leve, bem gostoso. Eu gosto muito da Salcone da New Balance. Eu acho que eu vou comprar o Kinvara provavelmente lá em Chicago, porque eu sei que a New Balance faz o modelo do Kinvara
A Saucony faz aqui em Vara. A Saucony faz o modelo. Na verdade, todas elas, né, fazem o modelo Fazem. para maratona. Então, vamos ver Isso foi muito legal. Lá em Boston tinham vários tênis da linha Boston. O Adidas tem já o modelo Boston deles, né? Mas quando eles soltam o modelo da maratona, aí vem com o cavalinho e tal. Normalmente os tênis da modalidade Boston assim, eles têm um design específico, né, do tênis, mas não tem nada fazendo referência à maratona, né? Uhum. E esse tinha, tava lindo lá. Teve uma outra marca que soltou um tênis, a New Balance soltou também, eu acho que foi esse que você falou, inclusive, o 1080, também estava bem legal, escrito Run de um lado e Boston do outro, e teve uma que foi a Saucony, era o Kinvara 10, quem patrocinou foi a Dunkin' Donuts, então era só na Expo de Boston que tinha, o tênis era todo branco desenhado com donuts da Dunkin' Donuts, sabe? Ai, meu Deus, que louco. E para amarrar o tênis, você já viu aqueles tênis da ASICS que você só gira uma válvulazinha assim e ele vai amarrando? Sim. Era um donut que ficava ali e aí você girava ele para amarrar. Falei, nossa, que tênis legal, cara. Então, assim, nas maratonas eles fazem mesmo tênis específicos da prova, todas as marcas, independente se a prova é de uma marca específica, né, como a de Boston é da Adidas, né? Mas as outras marcas também se envolvem. A Nike tinha tênis específico para a prova. E eles fazem esses designs exclusivos, né? Então é bem legal de comprar. Conta um pouquinho da Expo, da experiência da Expo, dos produtos que tinha lá. A Expo foi engraçada, porque assim, ela era num pavilhão, e quando você entra lá, você pensa que é só aquela área pequenininha que tá ali, né? Uhum. Aí eu não achava onde tinha que retirar o chip e tal. Aí descobri que tinha que subir uns 4 lances de escada até chegar num salão maior para retirar o chip. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi retirar o chip. Aí tava lá com a sacolinha, com o chip na mão e tal. Encontrei uns amigos do Brasil lá. E eles falaram assim, mas você já desceu lá na Expo? Eu falei, ué, mas não é isso aqui a Expo? Dele, cara, desce lá não sei aonde, vira para não sei que lado, não sei o que, você vai ver o negócio. Beleza. A hora que eu cheguei nessa Expo, meu Deus. Primeiro, era um pavilhão todo só da maratona, então tinha tudo de Boston, assim, da marca Adidas, né? Desde da jaqueta celebração, que é a que todo mundo compra, aí você podia comprar copo, caneca, copinho de dose, roupa tinha de tudo também, tinha outros tipos de blusa, camiseta, shorts, o tênis estava lá. Aí beleza, depois de deixar a vida lá, você sai, paga, e aí você cai num outro pavilhão, que aí lá tinha um mural para você bater foto, a cervejaria Samuel Adams estava lá distribuindo a cerveja nova deles, que é a 26.2, que faz relação à maratona, né, que é o número de milhas que tem numa maratona. É uma cerveja super leve também, bem legal, bem refrescante. E desse pavilhão, que tinham coisas relacionadas à maioria das maratonas, inclusive tinha medalha de todas as majors lá para você bater foto. Legal. Aí você saía para uma outra ala, que aí era onde os expositores, os lojistas de todas as marcas estavam lá. E aí lá estava um furdúncio todo, né? Então tinha a Gu, estava lá, uma marca que a gente conheceu lá, que nós não conhecíamos ainda, que era a Cliff, que faz barrinha de proteína e gel, também estava lá. Todas as marcas grandes de tênis, New Balance, Saucony, Brooks, a gente viu. E aí, assim, é um lugar enorme, você tem que... e aí é um lugar enorme, você tem que passar o dia lá, se você quiser aproveitar. Né? E aí a gente conseguiu passar ali meio ileso, né? Sem gastar muita coisa ali, mas realmente foi uma expo, assim, gigantesca, gigantesca. Muitas marcas, assim, de alto padrão lá, com seus estandes, né? Tinha até o Gooder da maratona. A Gooder estava lá. Não, você acredita? Não acredito. Haja arrependimento, viu? Eu imagino. Aí passou o dia da Expo, não comprei o Gooder da maratona.
Em frente a esse pavilhão tem uma loja que chama Marathon Sports, ou seja, uma loja só focada em corrida. Lá tinha o Goodr, e daí nós fomos lá depois que eu corri a prova, tal, nós fomos lá para visitar o centro de Boston. A Carolina disse que perguntou para mim, tem o óculos aqui, você não vai levar? E eu falei não, mas eu nem me lembro de ter falado isso. Eu nem vi o óculos, para falar a verdade. Aí acabou que passou e, putz, devia ter comprado, né? Mas não foi dessa vez. Já tô sonhando com o de Chicago. Esses Goodrs modelo Majors estão lindos, cara, tão lindos. Esse de Boston, inclusive, ele era todo azul na lateral, né? E aí tinha a cidade assim desenhada em amarelo, a lente dele era azul também. Era lindo o óculos. Mas não comprei, infelizmente. Quando eu for correr Chicago e tenha o de Boston, daí eu trago. Aí você traz pra mim, fechado. Isso. Tá combinado. Mas a gente tem que fazer o nosso merchan, né? Que na claro, mas na Runner Shop tem todos os modelos. Exato. Só não tem os das Majors ainda porque não chegou no Brasil, mas os outros modelos tem lá. E a maioria tem estoque aqui. Então, se você ainda não conhece os óculos da Goodr, entra lá, é runnershop.com.br/Goodr. E pode usar o cupom Virei Maratonista e ganhar um descontinho. Isso, tem o cupomzinho da Virei Maratonista lá, 10% off. Eu vou escrever aqui o site para quem quiser ver. Isso, coloca aí. E olha só, nós estamos com quase 1 hora de live. Foi. E agora a gente já sabe que com 1 hora o Instagram encerra. Com 1 hora encerra a live, não vai acontecer o que aconteceu com a G lá, que a gente vai cancelou a live do nada. Tá faltando uns 8 minutinhos aí, a gente já vai meio que encerrando para não se passar. E aí, o cupom é esse aí que a loja mandou aí, ó, Virei Maratonista, 10% de desconto. Isso aí, aproveitem e conheçam também toda a linha, né? Porque a Runner Shop tem também suplementos, tem outros acessórios para corrida, cintos, exatamente. UP ou UP, eu nunca sei se é RUP. Eu falo RUP, para mim é RUP. Né? Então, que para mim, assim, depois que eu conheci essas meias, agora eu só uso elas, né? Porque as de caninho curto, elas abraçam o pé, elas são diferentes das de cano longo. Sim. E as cano médio, elas são divertidas, né? Então tem mais de 100 estampas e elas são apropriadas para corrida, né? Feita de poliamida e elastano, que é material sintético, que é justamente o ideal para correr, né? Caso você vá comprar uma meia que não seja da Runner Shop, não compre de algodão, pelo menos, pelo amor de Deus. E eu tinha muito problema de bolhas nos pés e depois que eu comecei a usar a UP, nunca mais tive esse problema. As bolhas, elas são basicamente o quê? O atrito da pele, né? Então, quando você sua, a sua pele dá uma leve enrugada e aí começa a atritar lá dentro do tênis. Isso aí começa a criar a bolha. Como a meia de poliamida expele essa água, né, o suor, então esse atrito é bem menor. A chance de dar bolha é bem melhor. Tem sim, Gu, tem meia do Star Wars lá também. Entra lá, tem bastante meia nerd que eu faço coleção. Ai, tem uma mais linda que a outra. Quem sabe na próxima Boston, se eu não for fantasiado de Flash, eu vou pelo menos com a meia do Flash. Isso aí. Olha aí, veio uma pergunta aí pra ti, ó. Opa, eu vi aqui. Uma última dica. A frase, quando eu tô com preguiça... Isso. Cara, eu tenho um mantra, na verdade, que eu descobri... Na verdade, não é que eu descobri esse mantra, mas eu já tinha essas coisas relacionadas na cabeça, mas depois que eu vi, eu falei, realmente é isso. Que é faça acontecer. Então, essa é a minha frase quando desperta lá o meu celular, é a primeira frase que eu vejo. Na tela de bloqueio do meu celular também fica isso, e eu tenho a pulseirinha da Motivare, que também é uma parceira da loja, que também é parceira da Virei Maratonista. E eu ando com essa pulseira... Ah lá, a Virei tem também. A minha Virei Maratonista. E para mim ela fica escrito aqui Make It Happen, que é o modelo em inglês que eles vendem lá, que a gente vende lá. E para mim é isso, cara. Se você tem um objetivo, um foco, independente se for na corrida, no profissional, no familiar, enfim, qualquer coisa que você queira fazer na vida, só você vai fazer acontecer. Então, quando você acordar e tiver com preguiça, saiba que a única pessoa que pode fazer por você é você mesmo. Então, vá lá e faça de uma vez.
eu levo isso comigo, cara. Parabéns. E obrigado pela pergunta aí também. É uma frase impactante, né? O verdadeiro TBC, Sim. né? Tira a Sim, bunda adoro da essa cadeira, frase. vai lá e faz. É isso aí, tira a bunda da cadeira. Então, tá, Walter, eu só tenho a agradecer, né, por tu Eu que ter agradeço. se prontificado a participar da primeira live do Virei Maratonista. Olha que show! Uma honra. Obrigado, viu? Vou deixar ela aí para as pessoas que não conseguiram assistir, porque a gente sabe que esse horário, né, na quinta-feira, geralmente é o horário que está todo mundo treinando, né? Que terça e quinta. Treinando, às vezes está estudando, né? É. E até eu estou fazendo uma pergunta nos meus stories para ver qual o melhor dia para as próximas, né? Na Legal. terça que vem Show de nós bola. vamos ter a Carol, do Corre Carol Corre, que também fez Boston. Legal. Então, vou assistir. Depois você me passa certinho o horário. Sim. E para ouvir um pouquinho da menina, né, da maratona de Boston. E depois, na Com outra certeza. semana, que eu já vou estar no Sul, daí eu vou ter outros convidados. E aí eu estou fazendo a pergunta, vamos fazer na quarta ou na sexta? Então, aguardo vocês responderem lá. E agradeço Maravilha. a presença de todos, né, a tua disponibilidade e todo mundo que está assistindo. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Legal. Legal, pessoal. Obrigado por terem assistido. Josi, obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra participar aqui da primeira live da Virei Maratonista. Espero que todas as próximas lives sejam melhores do que essa, que eu costumo dizer que sempre o que você faz depois tem que ser melhor do que o anterior, né? Ai, mas essa foi ótima. Nossa, nem deu tempo passar. Quando eu olhei assim, que eu disse, é verdade. vou começar a cuidar. É verdade, foi muito legal mesmo. Então, obrigado, gente. E acompanhem lá, Virei Maratonista, quem veio do meu perfil aqui na live, e o @RunNerd também. A gente vai trocando uma ideia por lá. Fechou? Então, tá bom. Beijão pra todo mundo. Obrigado, gente. Um abraço, até mais. Obrigada. Tchau.